pecaminoso. Como cultuar o Senhor da palavra sem ouvir a sua voz? E ainda justificam simplesmente dizendo que cantaram louvores, e que os louvores são a palavra de quem? Os únicos louvores que eu conheço que são palavras de Deus são os salmos. Então, se você não cantou os salmos, não teve palavra de Deus. Lembre-se, um bom apetite espiritual promove a boa digestão e o crescimento da sua alma. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2 e verso 2. Você já viu uma criança de colo com fome? Você já viu? O que é que ela faz? Ela chora, ela esperneia, ela chora com todo o pulmão. Olha o que Pedro diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É tolice esperar uma bênção se você vai para o culto com o coração endurecido, despreparado ou voltado para o mundo. Tem crente que sai de casa no dia do Senhor para ir cultuar a Deus, já pensando no horário do término e qual pizzaria vai se encontrar. Que preparação é essa, irmão? Os puritanos diziam que a preparação para o culto devia começar no sábado à tardinha, exatamente como as pessoas faziam o pão no sábado à tarde, para que ele estivesse quente ainda pela manhã do domingo. Assim as pessoas deveriam estudar a palavra para que os seus corações estivessem aquecidos para cultuar a Deus no domingo. Você já parou para pensar que quando a palavra de Deus é pregada, lida e pregada, a palavra de Deus é o próprio Deus falando direto ao seu coração? O puritano Thomas Boston escreveu que a voz ecoa na terra, mas o que fala está nos céus. Que pensamento inspirador! Se você crê que o Evangelho é a palavra de Deus e não de homens, vá para a igreja procurando por Deus. Vá à igreja procurando ouvir a palavra de Deus. Não é para ver o irmão fulano de tal, nem a irmã ciclana de tal, nem o pastor evangelista tal. Vá para ouvir a palavra de Deus. Lembre-se, os ministros são apenas embaixadores de Deus, trazendo-lhe a palavra de Deus. Você não deve focar neles, mas na palavra que eles trazem. Lembrando sempre que um dia você prestará conta diante de Deus e de cada sermão que Ele trouxe para você. Não adianta dizer, mas Senhor, eu não sabia. Eu te pedi para me dizer, tu não me disseste. Porque vem para a igreja domingo após domingo, mas na hora do sermão vai comprar bombom lá fora. Ou o que é pior, esses dias a gente teve lá na Charles Spurgeon uma semana magna acerca das redes sociais. Ou pior, está nas redes sociais na hora do culto. Além de falta de reverência, que alimento é esse que você está obtendo? No dia do Senhor, ensine aos seus filhos que cada sermão pregado conta para a eternidade.
A Bíblia diz que a salvação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Assim, cada sermão pregado é um assunto de vida e morte, irmãos. Se você duvida disso, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32, verso 47. Moisés escreve: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides para possuir. O evangelho pregado nos leva para o céu, nos lança abaixo para o inferno. Ou ele promove a nossa salvação, ou ele agrava a nossa condenação. Ele nos atrairá com cordas de amor, como diz Joel Bick, ou nos deixará nos laços da descrença. Ou como diz Brooks, ele nos abrandará ou nos endurecerá, iluminará ou escurecerá nossos olhos, abrirá nosso coração para Cristo, ou fechará de uma vez por todas para Ele. Os puritanos gostavam de dizer que quanto mais perto do céu forem levados pela pregação do Evangelho, tanto mais para baixo do inferno afundarão, se não fizerem caso dela. Cuidado, portanto, como ouvem a palavra de Deus, principalmente no dia do Senhor. Os puritanos gostavam de chamar o dia do Senhor de o dia da feira da alma. Isso porque eles iam ao mercado toda semana para estocar os suprimentos. E assim nós estocamos no dia do Senhor a mercadoria espiritual para a semana inteira. É no Shabat, é no dia do Senhor. E aí durante a semana eu vou reforçando aquele alimento todos os dias nos meus devocionais diários. Continuando. No dia do Senhor devemos também evangelizar. O dia do Senhor é um dia propício para evangelizar. O dia de Pentecostes começou com uma assembleia que visava a ajuda e ao encorajamento mútuos. Mas a vinda do Espírito também consagrou aquele dia a evangelização. Uma forma de você evangelizar no dia de domingo é fazendo amizade com uma família que não é crente pelas redondezas. Chame ele para passar um dia na sua... Chamem eles para passar um tempo com vocês. E que o seu testemunho de vida, de uma vida redimida pelo sangue de Cristo, possa exemplificar a glória do Deus vivo para eles. E em tempo oportuno, fale do amor de Deus para eles. Pregue o Evangelho para eles. Convide eles para vir à igreja com a sua família. No dia do Senhor também, para finalizar, devemos nos envolver em obras de misericórdia. Lembra? Não devemos trabalhar, mas isso não quer dizer que devemos ficar ociosos. Nós trocamos um pacote de coisas por um pacote de outras coisas muito maiores, muito melhores, muito superiores. É lícito fazer o bem no domingo, especialmente salvar vidas, curar e trabalhar pelo bem espiritual dos outros. Em Lucas capítulo 6, do verso 9 ao 10, Jesus diz: que vos parece?
É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mateus 12, verso 3 ao 7. Jesus diz: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. O domingo comemora o maior ato de misericórdia de todos os tempos, meus irmãos. Todos nós podemos pensar em incontáveis maneiras de fazer o bem às pessoas, mas este aspecto da observação do domingo é amplamente esquecido, infelizmente. Aqueles que acham o domingo monótono, um dia para passar o dia dormindo, quase sempre se tornam pessoas egoístas. Você já parou para pensar nisso? Ah, meus irmãos, como falar desse tão vil sentimento residente na maioria dos corações aqui presentes? Você já parou para prestar atenção que nunca estivemos tão ocupados como neste último século? Nunca estivemos tão endividados como neste último século? A tecnologia avança a cada dia com passos largos, com o objetivo de facilitar as coisas no nosso dia a dia, mas nós nunca estivemos tão atarefados como neste último século. Não temos mais tempo para casa, não temos mais tempo para a família, não temos mais tempo para os filhos, não temos mais tempo para a esposa, não temos mais tempo para marido, não temos mais tempo para Deus. Ah, quão vis nós somos em negligenciar tão grande mandamento. Pergunte a você mesmo, se indague, quando foi a última vez que você sentou com a sua esposa e procurou relembrar com ela aqueles tempos em que você se conheceu, junto dos seus filhos, falando como você pediu a Deus, como você esperou no Senhor, como foi o dia que você o conheceu, conversando acerca das cartas no noivado que vocês trocavam, os recados, os versículos, as horas que se deleitavam lendo a palavra de Deus e orando, pedindo para que Deus abençoasse aquele relacionamento. Quando foi a última vez que você fez isso com a sua esposa ou com o seu marido? Quando foi a última vez que você orou e leu a palavra de Deus junto com a sua esposa? E você, esposa, junto com o seu marido? Quando foi a última vez que você contou aos seus filhos, mais uma vez, como Davi derrotou o gigante Golias? Ou dos grandes milagres de Moisés? Ou será que a televisão que está contando os grandes feitos do Capitão América, do Hulk, dos Vingadores que salvam o planeta Terra, que salvam ele? Quando foi que você contou a forma que Deus falou com o seu povo no Sinai, que o povo estremeceu? Aí você para pensar. E você que tem filhos, adolescentes, jovens,
Quando foi a última vez que você sentou com seu filho e disse: filho, vamos orar junto? Vem aqui comigo, vamos aqui no quarto, vamos ficar de joelho e vamos orar junto. Ou então senta aqui comigo, vamos orar junto, nós dois. Quando foi a última vez que você sentou com a sua filha para falar sobre o amor de Deus para ela? Ou ela não precisa ouvir o Evangelho? Aí você diz assim: sabe o que é, pastor? Eu até quero, é porque eu não tenho tempo. Você se ancora no tempo e seus filhos vão escolhendo outros heróis, se habituando com outras histórias, se afeiçoando com outras pessoas, se enxergando e criando modelos e ídolos de ímpios. É a professora revolucionária marxista da faculdade, é o professor bissexual de educação física, é o amigo legal, descolado da faculdade ou da escola que consome drogas. Pergunte para você: qual é o dia especial da sua família? Porque certamente para a maioria aqui vai dizer assim: é um dia de feriado, quando cai numa sexta-feira que a gente emenda e viaja, é maravilhoso. Talvez para muitos jovens, adolescentes e crianças, até adultos, se você perguntar, é essa a resposta que ele vai lhe dar. É o dia que eu não trabalho, que eu me reúno com eles, que a gente viaja, a gente vai para a praia. Mas pouquíssimas famílias cristãs, e isso é triste, dizem: é o dia do Senhor. Talvez eu pergunte para você: qual é o dia especial para você? Me diga um dia que é melhor do que todos os outros dias. Eu uma vez fiz essa pergunta para um pré-adolescente de 12 anos. Ele parou assim, ficou pensando. Aí disse: ora, pastor, é o dia do meu aniversário. Eu digo: que pena, meu filho. O dia mais especial da sua vida era para ser o dia do Senhor. Sabe por quê? Porque esse Senhor que é dono deste dia, Ele se humilhou, Ele sofreu, Ele foi perseguido, Ele foi incriminado injustamente, Ele foi vilipendiado, Ele foi massacrado, humilhado, Ele foi abandonado, Ele foi chicoteado, recebeu uma coroa de espinhos e foi crucificado. E não somente crucificado, Ele também foi traspassado. E sabe para quê? E sabe por quê? Por amor à justiça e ódio ao pecado. Por amar a mim e a você. Para nos dar a vida eterna. E não somente isso, para nos reconciliar com o Pai. Será que esse Senhor, que tem um dia dele, não merece ser honrado neste dia e ter este dia como o dia mais especial para a sua vida? Eu faço mais uma pergunta para vocês: o que é o domingo para você? Para muitos o domingo é o dia do futebol, é o dia do Faustão, é o dia da praia, é o dia do churrasco, é o dia daquela dormida prolongada,
É o dia que vai para a igreja à noite. Que você saia hoje daqui sabendo que o domingo não é um dia qualquer. Que o domingo não é o dia do fantástico, mas que o domingo é um dia fantástico, porque é o dia do seu Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós, diante da Tua presença, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que foi pregada, pela doutrina, Senhor, tão importante do dia do Senhor, Teu dia, que Tu instituíste, Senhor, para que pudéssemos descansar em Ti, nos dedicarmos plenamente e confiadamente ao Teu serviço, Senhor, à Tua adoração, ao Teu culto, nos nossos lares, junto com as nossas famílias, junto com os nossos filhos e filhas, mas também junto com nossos irmãos, Teus herdeiros, Teus filhos, reunidos, Senhor, como congregação santa, diante da Tua presença, para Te tributar, Senhor, todo o nosso louvor, a adoração e nosso culto racional, tão somente para a glória do Teu santo nome, e para sermos assim, alimentados por Ti, aumentada a nossa fé, e termos, Senhor, a certeza de cada dia mais, de todas as promessas, a esperança do cumprimento de todas elas, suportando todas as aflições por amor de Ti. Continua a falar aos nossos corações, e que tudo seja para a glória do Teu santo nome. É o que Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.